Glória a Deus. Aleluia. Quem crê que o bagulho vai ficar louco aqui hoje? Quem crê que o Espírito Santo vai operar grandezas nesse lugar? Amém? A palavra de hoje é para você que ainda não entendeu o que é a grandeza de Deus. A palavra de hoje é para você que ainda está lutando contra essa palavra rema, essa palavra profunda e grandiosa que Deus nos presenteou. Repita comigo: grandeza de Deus é um presente na minha vida. Amém? Glória a Deus por isso. Feche seus olhos. Essa palavra é para você que se perdeu em algum momento da sua vida. Você que ainda não encontrou a sua identidade em Cristo. Você que vem lutado, você que vem sofrendo, você que vem procurando respostas diante de Deus. Você que se entrou aqui essa noite e ainda não sabe aonde está, diante de quem você está, querido. Você não está diante de homens, não trata-se de mim, não trata-se de ninguém que está aqui. Trata-se da presença do Espírito Santo que já habita dentro de você. Ela já está dentro de você, e Ele vai te ensinar a ter uma conexão com essa presença. O Espírito Santo vai te ensinar a ouvir a voz dEle. O Espírito Santo vai ministrar no mais profundo. O Espírito Santo vai trazer a memória de pessoas que estão passando por dificuldades, mas ainda não entenderam a causa de tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Bora! Coloca aí, Rodrigo. O tema da palavra de hoje, pastora Lu falando na tela. Glória a Deus. Diga assim: o meu chamado é grandeza de Deus. Aleluia. O seu chamado é uma grandeza de Deus. Você que entrou aqui hoje, o Espírito Santo está ministrando muito profundamente ao meu coração sobre 10 pessoas que entraram aqui hoje pela primeira vez. Não tem ideia do que é chamado. Você tem um chamado. E o seu chamado é uma grandeza de Deus. Amém? Por isso, vamos lá para a palavra. Jeremias 1:4. Glória a Deus. A palavra do Senhor veio a mim. Veio a quem? A mim. Dizendo. Próximo. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Próximo. Mas eu disse, quem disse? Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo. Como que é? Tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo. Aleluia, não tenha medo, querido. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Aleluia! O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Aleluia! Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Aleluia! Oh! Glória a Deus! Aleluia! É para você, é para mim isso. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade. Essa palavra, para quem não sabe, é o rema da minha vida. Eu ouvi essa palavra, quando eu li essa palavra, Deus ministrou tão profundamente ao meu coração.
E vou falar para você, no começo eu não entendi. Como assim? Me separou, sabe? Me projetou muito antes do ventre da minha mãe. É loucura ou não é? Mas as coisas de Deus são loucas aos olhos humanos. São loucas mesmo. Eu era muito louca. Tá aqui minha tia, meus primos que não me deixam mentir. Eu era muito louca antes de conhecer a Deus. Você acha que eu vou ser como agora? Mais ainda. Mais profundo. Amém por isso? Glória a Deus. A graça que eu tenho em compartilhar abertamente com vocês. Eu vou falar que tá difícil, viu? É difícil essa palavra para mim, mas eu recebi cura sobre a minha vida. Eu recebi cura nessa área da minha vida. Então a cura que Deus trouxe na minha vida vai ser derramada sobre a sua. Basta você crer em nome de Jesus. Amém? É uma graça, é favor imerecido eu compartilhar com vocês algo que eu vivi e que essa palavra ela vai ser esmiuçada ao decorrer do que eu vou falar aqui para vocês nessa noite. Amém? Apesar de ser muito difícil, eu tenho certeza que o propósito dela vai ser cumprido. Que é passar a mensagem da cruz, é resgatar vidas, é falar com você que entrou aqui essa noite, que nunca ouviu falar de Deus, é passar para você que entrou aqui pela primeira vez, não sabe o que é Deus, Ele vai expressar da graça dEle, Ele vai falar para você quem Ele é, Ele vai ser apresentado a você em nome de Jesus. Amém? Sabe o que é grandeza de Deus para mim? Grandeza de Deus para mim é saber que aos 17 anos de idade, a minha mãe ela foi abusada sexualmente na região central de São Paulo. E eu não sabia dessa história, né? Ela trabalhava na região central e com 17 anos ela foi abusada sexualmente por alguém que ela nem conhecia. Algum andarilho daquela região a atacou, a abusou, e eu sou fruto desse abuso, eu sou fruto desse estupro. Mas até eu descobrir toda essa história, até eu saber de toda essa história, e de uma maneira muito turbulenta, muito confusa, vocês ainda vão conhecer a minha mãe, amém? Um dia ela vai subir nesse lugar e ela vai falar tudo o que aconteceu com ela. A minha mãe é top, ela é uma pessoa intensa e eu creio nas grandezas de Deus. E aí, quando eu fiz 12 anos, eu descobri essa história e ela ficou muito louca porque eu estava perguntando. Ela, você tá tirando? Eu te criei a vida toda, te criei até agora e você está preocupada com o pai? Você quer saber quem é seu pai? Vai lá na região da Sé, que ela fala muito delicadamente. Para quem conhece ela, né? É um homem doce. E eu fiquei com mais raiva ainda. Mas antes de chegar nesse ponto, quando eu descobri isso, eu fiquei com raiva da minha mãe, eu fiquei com ódio da minha mãe. Mas antes de chegar nesse período, eu não sabia que Deus já estava fazendo essa palavra aqui, ó, já estava fazendo acontecer em mim, que muito antes de tudo isso acontecer, Ele já estava planejando, Ele já estava me lançando profeta às nações. E essa mesma história, era uma maldição que tinha sobre a minha família, aconteceu comigo, aconteceu na minha vida, sabe? E eu também passei por isso. Não foi fácil. A minha mãe, ela deu muito trabalho para minha avó, sabe? E ela era muito loucona mesmo, saía com um, saía com o outro. No outro dia não estava bom para ela mandava correr, descia o pau, mandava correr, já arrumava outro. Só que nesses relacionamentos que ela teve ao decorrer da minha infância, eu sofri abusos de todas as formas.
Eu fui abusada sexualmente, eu fui abusada verbalmente, eu fui abusada mentalmente, eu fui abusada de todas as maneiras que você imaginar. Com opressão, sabe? Com olhares, tipo, você não vai falar, você não vai reagir. E eu sofri as consequências, né, de um abuso. Vou falar aqui para vocês. Abuso, dentre tantas outras definições, eu busquei por essa e achei que ela cabe aqui. Abuso significa abusar da confiança de alguém. Significa ser mal usado ou usado de maneira imprópria. Ou seja, todos aqui foram abusados de alguma forma. Porque se em Jeremias 1 diz que nós fomos criados, que nós fomos gerados por um propósito, e muito antes do ventre de nossas mães, o Senhor ele já nos conhecia, e Ele já tinha um plano para nós. Todos nós fomos abusados em algum nível das nossas vidas. Alguém roubou a gente, alguém abusou do propósito de Deus. Alguém, você diga, eu sou o propósito de Deus. E esse alguém, querido, é o inferno, é Satanás e seus demônios. Então todos nós fomos abusados. Talvez você está aqui pensando, mas eu não passei exatamente por isso. Mas em algum nível da sua vida você foi abusado. Quando o diabo te roubou da presença de Deus. Quando o inimigo ele te roubou da finalidade daquilo que Deus tinha para a sua vida. Talvez você está aqui hoje, sentado nesse lugar, e ainda não entendeu que você está sendo abusado. Abusado e sendo roubado dos propósitos do Senhor. Sabe? Você que está num lugar tão especial. Nós somos privilegiados de estar diante da presença de Deus. Não podemos estar aqui, sabe, como se não fosse nada. Aqui é o lugar mais incrível que você poderia estar. Então não se deixe, diga, eu não posso me deixar ser abusado. Não deixe que o inimigo continue abusando de você, roubando você. É você quem vai decidir hoje. Diga hoje. Você vai decidir não mais ser abusado pelo inferno. Você vai decidir levantar desse lugar. Quando você levantar desse lugar, querido, você não vai mais ser a mesma pessoa. Porque você vai entender qual é o plano de Deus para a sua vida. O Senhor te levantou a ser profeta às nações. Você tem testemunho vivo, você é o testemunho vivo. Deus transformou a tua vida, querido. Para quê? Para quê? Para te dar uma casa, para te dar um carro? Não foi para isso. Não foi para isso. Creia que você é uma grandeza de Deus. Amém? Por isso, continuando na montanha russa. Hoje vocês me vê falando assim, mas eu não falava disso não. É um assunto muito difícil, era um assunto muito difícil. Você vai falar com autoridade, com abertura sobre os traumas que você viveu. Porque você vai ser curado. Quando você é curado, existe, é fato, isso é fato, aconteceu. Existe uma cicatriz, existe uma marca. É algo que marcou a minha família. Mas é algo, querido, que não vai mais doer. Da mesma forma que não dói mais em mim, não vai mais doer na minha mãe, não vai mais doer na sua vida. Creia nessa verdade em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Eu quero... O Espírito Santo, Ele quer ministrar no mais profundo. Ele precisa que você abra o seu coração, que você deixe Ele retomar a memória da onde você caiu, da onde você foi abusado, da onde você foi roubado. Ele quer te levar naquele lugar. É difícil você voltar onde você não quer voltar. Ou até mesmo você que está aqui hoje, que abusou de alguém, que roubou alguém. Deixa o Espírito Santo te levar naquele lugar, naquela situação. Deixa Ele te colocar diante daquela pessoa que te feriu,
daquela pessoa que te magoou, daquela pessoa que te abusou sexualmente, que acariciou o teu corpo, que eu estava olhando para você da janela enquanto você tomava banho. Deixa Ele te colocar diante dessa situação. Flui, Espírito Santo, sobre cada coração aqui, Senhor. Sobre cada mulher, Deus. Tem homens que foram abusados aqui hoje. Crianças, Deus, que os pais, Senhor, estão sendo negligentes, Deus. Toma conta, Espírito Santo. Deixa Ele te levar nesse lugar, querido. Porque se você não for lá, se você não acessar essa área da sua vida, você não vai conseguir ser curado, você não vai conseguir viver as grandezas de Deus sobre a sua vida, você não vai conseguir curar outras pessoas. Deixa Ele te curar lá, deixa Ele fazer com que você perdoe essas pessoas. Porque foi essa situação que me tornou a pessoa que eu sou hoje. Foi essa dificuldade que me tornou a pessoa forte que eu sou diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu lembro que eu era uma pessoa que morria de medo, sabe? Eu na infância, a minha tia está aqui, ela que cuidava de mim. Eu não tinha relacionamento com a minha mãe. Eu não conseguia me sentir à vontade diante de homens, de pessoas, porque existia aquela opressão sobre a minha vida. Cada homem que ela se relacionou, abusou de mim de alguma forma. E o que gerou um ódio no meu coração com relação à minha mãe, é porque ela batia no peito e ela falava assim: nenhum homem passa por cima de mim, nenhum homem faz qualquer coisa comigo. E eu olhava para ela e eu queria falar: mas então comigo pode? Comigo pode fazer e com você não? Porque ela não tinha olhos para mim. Sabe aquela situação que você vive, que você olha, os teus olhos tentam falar e a pessoa não percebe que eles estão tentando expressar uma mensagem? E aquilo me dava muita raiva dela, muita raiva dela. E ela se separava de um, ela ia se relacionar com outro, ela não me ensinava as coisas. Quem me ensinou alguma coisa foi a minha tia. Sabe, como se portar, sabe, eu me sentia culpada por aquilo. Eu me sentia culpada pela forma que eu me vestia, porque aquilo de alguma forma chamava a atenção daqueles homens. O que mais, foi o mais difícil, o que mais me tocou, o que mais, me levou para a mão do inferno mesmo, foi o pai do meu irmão. Esse pai do meu irmão, ele ele ainda é vivo, e ele é um homem bem grandão, igual o meu irmão. E eu lembro que, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade, e ele era mentiroso, sabe, todo liso ele fingia, na minha casa todo mundo saía para trabalhar, ou ia para a escola, tal, e eu não lembro por qual motivo eu ficava em casa. E vários dias ele saiu, se vestia de terno e gravata, pegava a malinha dele, falava que ia trabalhar, para quê? Esperava todo mundo sair de casa. E aí, quando ele voltava, ele esperava sair para que ele voltasse e estivesse só eu em casa. Nas primeiras vezes, foi um toque, foi uma mão. Ele fazia eu tocar as genitálias dele, ele fazia eu tocar o corpo dele, ele me tocava, ele me abusava. Ele falava que, conforme aquilo ia se prolongando, eu tentava de alguma forma me defender. E eu lembro que lá na casa da minha avó era muito humilde e era uma cama com tijolo embaixo, E eu lembro que eu me escondia debaixo daquela cama. Ficava mais no fundo. E aí eu lembro que ele abriu o portão, eu ouvi os passos, sabe? Eu ouvi ele subir na escada. E aí ele falava: não adianta você se esconder que eu sei que você está aqui.
E eu ficava debaixo daquela cama, mas eu chorava, eu chorava. Eu falava com Deus, eu falava, meu, não deixa, não deixa, não deixa. Eu ficava assim, sabe? Tipo, não deixa ele saber que eu tô aqui. E aí ele me puxava, sabe? Ele me arranhava, me pegava. Outras vezes ele falava, eu vou ter relação sexual com a sua mãe e eu quero que você escute. Aí eu não tentava ouvir, aí ele fazia no outro dia eu falar para ele o que eu tinha ouvido. Ou fazia com que eu olhasse. E ele fazia eu falar. E ele fala os detalhes do que aconteceu, porque aquilo de alguma forma excitava ele. E a minha mãe brigava muito com ele, sabe? Toda vez que tinha uma festa, minha mãe arrumava confusão, era muito violenta, muito agressiva. Foi uma época difícil para minhas tias, para minha avó, para lidar com ela. Ela era tipo o calcanhar de Aquiles da família, sabe? E aí a minha mãe engravidou do meu irmão. E eu lembro que tudo que eu pedia é que não fosse uma menina. Tudo que eu pedia, eu falava, não deixa Deus ser uma mulher, não deixa. Porque Ele vai fazer a mesma coisa que Ele fez comigo, porque Ele era doente. Aí você imagina, querido, uma criança. Eu era uma criança. E eu tive que lidar com tudo isso. Eu tive que aprender a raciocinar em meio à dificuldade. Eu tive que aprender a pensar rápido, sabe? Quando alguma coisa estava me amedrontando, alguma coisa ia acontecer, eu tive que aprender a pensar como uma criança não deve pensar. Eu tive que aprender a me defender. E aquela situação se prolongou, aí meu irmão nasceu, e foi indo. Aí minha mãe se separou dele quando meu irmão tinha uns 3, 4 anos de idade. Aí as coisas começaram a dar uma melhorada. Nisso eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas ele saiu de casa, né? Ele foi embora e aí ficou os traumas, né? Ficou o resquício de tudo isso. Porque a partir disso, se tinha uma viagem, e aí a minha mãe falava assim, vai no colo de fulano, sabe? Essas situações que você coloca o seu filho para sentar no colo de qualquer pessoa que você não conhece. Sabe essas situações que você, vai dormir na casa de não sei quem. Quem pegava no pé ali, quem não deixava era a minha avó e a minha tia. Porque ela não tinha o olhar, ela estava preocupada em trabalhar, em ganhar dinheiro. Sabe, talvez você que está aqui hoje e está nessa preocupação insana de ganhar dinheiro, de construir coisas materiais, isso é um abuso do inferno sobre a sua vida. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha voltar os teus olhos para a sua família. Sabe, você que está talvez achando que o reino de Deus, que o seu ministério, sabe, que os seus discípulos é uma disputa que você tem que gerar números, que você tem, não é isso, querido. Essas coisas elas são naturais à medida que você se conecta a Deus, à medida que você faz a vontade do Pai, à medida que você está debaixo de uma obediência, à medida que você paga o preço, à medida que você faz aquilo que Deus determinou para você fazer. Essas coisas elas acontecem. Então isso é um roubo do inferno. E tinha outras situações, sabe? Aí vai na casa de vizinho, sabe? Eu lembro quando tinha festas na casa da minha avó, e aí aqueles homens bebiam, sabe? Aquela situação aí que a gente bebe, todo mundo bebe, ninguém presta atenção. Ninguém vê o que está acontecendo. De passar por situações de que, não convém quem é, mas enfim, de falar, eu vou no banheiro, aí a criança fala, eu também quero ir, sabe assim? O filho fala, eu quero ir no banheiro, vai lá com ele. Misericórdia. E ali eu tinha que ficar vendo aquele homem urinando, vendo aquelas situações, homens se masturbando na minha frente quando eu era criança. Talvez você tenha passado por isso. Ou não também. Talvez você esteja olhando para mim e pensando, como que ela fala tudo isso dessa forma? Porque assim como eu, você vai ter um encontro com Deus.
Assim como eu tive. Por isso que eu não aceito não ser intensa na presença de Deus. Por isso que eu não aceito não dar o meu tudo. Sabe? Por isso que eu não aceito ser medíocre. Por isso que eu não aceito que, sabe, a miséria assole a minha vida, ao ponto de não me deixar fazer coisas que eu, sabe assim, me dá por inteiro na presença do Senhor. Porque eu sei que tudo isso é um abuso do inferno. Porque eu aprendi lá na minha infância que o inferno, ele não me roubou só a minha virgindade, ele não me roubou só a minha inocência. Ele não me roubou só isso. Ele me transformou numa pessoa que não foi o que Deus tinha planejado. Assim como a minha mãe, depois eu fui entender tudo isso. Eu me tornei uma pessoa agressiva. Eu me tornei uma pessoa violenta. Teve uma situação, uma vez que eu fiquei tão furiosa. O marido da minha tia está aqui. O marido dela é grande e ele não conseguia me segurar. Eu não podia ver um homem que eu queria matar. Eu não confiava em ninguém. Sabe, se eu não aceitava que homem falasse de qualquer outra forma comigo. Porque eu comecei o quê? A reagir a tudo que eu tinha vivido no meu passado. Talvez você esteja ainda reagindo a traumas que você viveu lá atrás. Se negando, sabe, fechando seu coração para Deus. Talvez você ainda, isso esteja ecoando de alguma forma na sua vida e você não se deixa conectar ao Senhor. Você tem medo de ser abusado por Deus. Você sabia disso? Você foi tão abusado pelo inferno que você está ficando com medo de Deus. Da pessoa que te criou, da pessoa que te projetou. Como você pode ter medo dele? Sabe, talvez você não esteja querendo fazer a vontade de Deus, porque você aprendeu tanto das coisas do mundo, você se envolveu tanto com essas coisas, que hoje você está fechando seu coração para Deus. Isso é um abuso do inferno. Sabe, não tinha nenhum lugar que eu me sentisse segura. Se eu saísse, aí eu me tornei adulta, né? Eu saí tudo que eu queria era sair da casa da minha avó, da minha mãe. Aí minha mãe foi morar em outro lugar, tudo que eu queria era sair daquilo ali. Porque olhar para ela me remetia àquelas situações. Olhar, sabe, ver ela falando das situações, me remetia àquilo ali, ao que eu tinha vivido. E aquilo gerava mais ódio, mais mágoa dentro de mim. Eu tinha tanto ódio desse pai do meu irmão, tanto ódio. E quando eu fiquei adulta, eu estudava em Mogi das Cruzes. E eu lembro que eu sabia que ele morava em Suzano, né? E é caminho. E eu planejei a morte dele. Eu andava com mochila. Eu tinha faca dentro da mochila. Eu tinha spray de pimenta dentro da mochila. Eu tinha aqueles canivetes assim dentro da mochila. Eu tinha tudo isso na mochila. Porque eu sabia. Sabe quando eu tinha certeza que eu ia encontrar vocês rir, mas não tem graça isso. Eu tinha certeza que eu ia encontrar com esse homem. E eu já pensava, mano, ele é grande, eu não vou conseguir... Olha como que eu falava, não ia conseguir sair na mão com ele. E um dia eu encontrei essa pessoa. Para variar, aquele jeito ogro. Ele parado assim no trem. Sabe quem anda de metrô, de trem, sabe como é. Ele empurrou a pessoa que estava do lado dele, empurrou a outra pessoa para ele entrar e ele sentou. Porque ele queria ir sentado. Quando ele sentou, na estação lá de Guaianazes, você consegue acessar a janela. E eu fiquei estatizada, assim, olhando ele. Eu falei, hoje eu mato ele. E eu fui até esse cara e peguei a faca que eu tinha. Peguei a faca, estava aqui assim, ó, com a faca andando assim. Eu ia furar o pescoço dele e ia sair correndo. Na hora,
Sabe, na hora que tudo para e o Espírito Santo ministra você? Eu tenho certeza que foi Deus ali, porque Ele tinha esse plano de Jeremias 1 sobre a minha vida. Assim como Ele tem sobre a sua vida. E ali eu falei, eu não vou fazer isso. Eu comecei a pensar nas consequências, vi que aquilo não valeria a pena, que eu não era aquela pessoa. Aí recuei, fui num próximo vagão e eu chorava, como eu chorava. Porque eu lembrava, eu comecei a lembrar, sabe? Falei, não é justo. Sabe, querido, você às vezes acha que não é justo o que você tem vivido, o que você passou. Eu falava, Deus, não é justo isso, tudo que Ele fez eu passar. Sabe, todos esses homens, eu achava que através dele eu tinha que me vingar de todos. Eu era só uma criança, Deus. E eu chorava no trem, as pessoas olhavam para mim, não sabiam o que estava acontecendo. Aí cheguei aonde eu tinha que descer, voltei de novo, porque eu me desliguei. E eu sei que eu não me sentia, passei anos da minha vida, não me sentia segura em lugar nenhum. Se eu fosse para balada, eu ia parecendo um general. Se alguém me olhasse torto, eu brigava, o que é que está olhando? Isso tudo era uma consequência, isso tudo foi um roubo. Se eu estava num lugar público, alguém encostasse em mim, era motivo de briga. Se alguém me olhasse no meu olho, era motivo de briga. E eu não entendia por que eu era daquela forma. E eu juro para vocês que eu tentava entender por que eu sou agressiva desse jeito. Por que eu sou brava desse jeito? Porque eu tenho tanto ódio dentro de mim dessa forma. E aí você vai crescendo, você vai tendo que trabalhar, você vai tendo que correr atrás das coisas, você vai tendo que amadurecer. E você vai se esquecendo do propósito de Deus. Eu falo para vocês com toda a segurança. E ainda mais hoje que Deus, veio me lembrando dos detalhes. Porque quando você é curado, você não lembra mais dessas coisas. Sabe? Você só volta lá atrás para acessar o seu testemunho e continua andando. Você não volta mais lá para ficar chorando, para ficar com mágoas, para ficar, se martirizando, com melindrismo sobre a sua vida. Ai, coitada de mim, eu poderia continuar a pessoa agressiva que eu era, a pessoa turbulenta que eu era, a pessoa que dependia de alguém para ser feliz. Eu dependia das pessoas, eu queria as pessoas ao meu redor, porque minha família, minhas tias, eu me sentia, eram as pessoas que eu me sentia segura. Aí eu saía assim, as pessoas, nossa, a Lucélia ia ficar no canto ali, eu ficava meio que na minha, sempre fui meio na minha, assim, porque eu não tinha segurança, eu não confiava em ninguém. O Espírito Santo de Deus vai te fazer confiar nas pessoas. Lá em Romanos 5:20 diz que aonde havia vergonha, haverá dupla honra. Aonde havia vergonha, querido, hoje a situação que você vive ou que você viveu, que para você era uma vergonha. Talvez você, homem, querido, você talvez tenha sido abusado sexualmente. E isso para você é difícil falar. Creia que a partir de hoje, essa situação vai ser uma dupla honra na sua vida. E você vai ajudar outras pessoas a superar tudo isso. Porque se Deus fez comigo, eu era menos improvável na minha família. Eu era menos a pessoa que, quando eu me tornei cristã, eu sei que todo mundo se assustou. A Lucélia? Menos improvável. Então, se Deus fez comigo, Ele pode, Ele vai fazer com você. Não sinta vergonha, Deus precisa que você seja verdadeiro com Ele. Aí no seu lugar, pode continuar, deixa Deus te ministrar. Chora mesmo, Deixa, Ele está te curando.
Mas seja verdadeiro com Ele, fale com Ele em espírito. Deixa que cada palavra aqui esteja ministrando você. Mas não saia daqui a mesma pessoa, querido. Não saia, não permita que o inferno continue abusando de você. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Talvez você esteja com vários argumentos para a situação que você viveu. Eu, por exemplo, nunca vou saber o que é ser criada por um pai. Eu nunca vou saber o que é sentar no colo de um pai, de um homem, e se sentir segura. Nunca. Sabe quando você é criança, você corre no colo do seu pai e você sente segurança ali? Eu nunca vou saber o que é isso. Eu não tive um pai biológico. Isso era o que mais marcou a minha infância, porque eu pensava, se o meu pai fosse desaparecido, eu ia atrás. Eu tinha tanta vontade de conhecer meu pai, sabe? Porque eu achava que ele fosse me defender, que ele ia cuidar de mim, sabe? Que ele ia falar, você fez isso com a minha filha, ia dar um tiro na cabeça da... Tudo que eu queria era isso. Quem foi, filha? Quem foi, filhona? Sabe assim? Vem cá com o pai, que o pai vai te defender agora. Eu não vou ter isso. De ter essa segurança. Ou até você que é adolescente, sabe? Que não tem o seu pai biológico. Ou você que foi criado por outra pessoa. Eu não sei qual é a situação da sua vida. Mas eu sei que Deus tem um plano. E eu sei que você precisa urgentemente começar a confiar no plano dele. E parar de confiar nos seus. Parar de andar pelos seus. Se os nossos planos fossem tão bons, nós nem estaríamos aqui, nós já teríamos, subido para a glória. Isso me fez pensar. Você precisa pensar. Sai da sua apostasia de andar pela rota dos outros. Deus tem um plano para a sua vida. Ele quer usar você no individual. Ele quer usar você com a casca, com tudo que você tem aí, querido. Creia nos planos de Deus. Enfim, eu não vou ter essas situações. Eu demorei para entender isso. Não vou ter esse pai que eu idealizei. Sabe? Eu não vou ter a mãe que eu idealizei. Sabe, a mãe que você idealiza, que você espera tanto dela. Hoje tudo que eu queria era poder conversar com a minha mãe abertamente, sem ela beber. Sabe? Ela até quer falar desse assunto, mas quando ela bebe, aí não dá certo. Sabe, poder ouvir a versão dela dessa história, porque eu ouvi através da minha tia, da minha avó. Eu queria ouvir dela. Ela falou também algumas coisas, mas com muita mágoa ela tem ainda disso. Sabe? Talvez não, eu não vou ter a mãe que eu queria que tivesse me defendido lá atrás. Tem coisas na nossa vida que não vão voltar. E sabe por que elas não vão voltar? É o que Deus falou para mim. Porque o que vai prevalecer daqui para frente são os propósitos dele. É as grandezas isso é a grandeza de Deus. É o que vai daqui para frente. Você é essa pessoa que vai fazer e vai acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje isso não mexe mais. Eu queria só Deus sabe, só o João sabe, minha tia, minha família sabe de que forma eu respondia diante desse abuso que eu sofri. Porque eu queria que tudo isso não tivesse acontecido. E eu passei anos lutando contra isso.
Hoje eu compreendo, eu falo, Deus, de verdade, hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que eu vivi. Obrigada, Senhor, por cada facada que eu levei, Senhor. Porque hoje eu estou diante da igreja. E sendo usada por Deus. Porque não sou eu, querido. Não é o que, sabe assim, não é o que eu vivi que vai curar você. Mas é o que Jesus fez que vai curar você. Eu não estou falando isso para você ficar emotivo, para você ficar chorando. Esse não é o propósito da igreja. Não é mexer com as suas emoções. É fazer que, através da razão, você compreenda quem é o seu Pai. Você compreenda quem você é diante de Deus. E você possa compreender que tudo que você viveu é para a honra e glória dEle. E eu hoje consigo entender, eu falo, Deus, eu vejo mulheres sofrendo por coisas, não que eu não me compadeça, sabe? Não que a gente não se compadeça pelo que você vive, mas de verdade. Quando eu olho para minha pastora, eu vi ela ontem, não sei quem foi ontem, falou assim, nossa, aquela mulher, meu, você é louco. Que é assim que a mulherada fala quando não está na frente da pastora, né? Fala assim, nossa, você é louco, meu, acho que eu não aguentava não. Ir para o culto, ver meu marido lá no bar, não aguentava não. Mas ela não passou por isso em vão. Existia um propósito de Deus. Se você tiver que passar por isso, querida, passe. Talvez hoje pessoas nos seus casamentos, nos seus relacionamentos não estão felizes. Não estão completas. Deixa Deus cumprir o propósito dele. Para de murmurar e deixa Deus te usar e cumprir o propósito dele. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Tudo isso só foi... Eu lembro que eu falava assim, será que um dia eu vou conseguir perdoar essa... Eu não conseguia, eu pensava, será que eu vou perdoar? Não, não vou. Será que um dia eu vou ser curada disso? Será que um dia, sabe assim, você é algo que te prende tanto, são amarras, são correntes. Cada gomo da corrente representa uma área da sua vida que está presa. Não é só a corrente como um todo, mas é cada gominho daquele. E me prendia. E eu ficava, será isso? O inferno ia me abusando cada vez mais, minha vida ia sendo destruída cada vez mais. Eu não tinha mais casamento. Meu casamento era tiro, porrada e bomba. É verdade. E eu ficava me perguntando. Aí eu te respondo, é possível. É possível. Um dia alguém me convidou para ter um encontro com Deus, num momento muito delicado da minha vida. E eu aceitei. Sabe quando você fala, nada mais está dando certo, vamos ver o que esse encontro aí vai dar? Isso é para as 10 pessoas que entraram aqui hoje. Eu sei que tem 10 pessoas que entraram aqui hoje, que nunca tiveram um encontro com Deus. E eu aceitei, eu fui. E depois desse encontro com Deus, a minha vida foi transformada. Porque eu entendi que aonde tinha segredo, aonde tinha coisas escondidas, coisas obscuras, coisas guardadas debaixo do tapete, o Senhor falou, filha, vamos levantar que esse fim de semana é o dia da faxina da sua alma. E o cuidado do Espírito Santo, isso é o que mais me marcou. Sabe, ele tem um cuidado com você, um amor com você. E eu nunca tive isso. Eu nunca tive, sabe, essa delicadeza que ele tem. Ele bateu na porta do meu coração e falou, eu posso entrar? Eu posso limpar o que está acabando com você?
Eu posso tirar de dentro de você toda sujeira, toda mágoa, todo rancor, porque eu tenho coisas grandes para a sua vida. E pode, Senhor. E ali Deus começou a me limpar, Deus começou a me libertar, Deus começou a me levar em cada situação que eu tinha vivido, diante de cada pessoa que eu tinha que perdoar, que eu tinha também que liberar perdão, porque eu também feri pessoas. As consequências de tudo aquilo que eu tinha sofrido, eu fiz com outras pessoas. Eu também abusei de outras pessoas. E o Senhor, Ele começou a me libertar, Ele começou a me limpar, Ele começou a me lavar, sabe? Ele falou, filha, da mesma forma que eu estou te perdoando, você também vai perdoar aquela pessoa. Você também vai perdoar o pai do seu irmão. Você vai perdoar fulano, você vai perdoar cicrano. E sabe aquela lista que Deus está colocando diante de você? Você precisa deixar que essa lista seja limpa hoje em nome de Jesus. Porque através disso você vai entender a grandiosidade da presença de Deus. Eu sou toda zoada, querido, toda lascada. Não tenho nada para dar para vocês. Sabe? Nada aqui, não tem nada. Mas eu quero que você entenda uma coisa em nome de Jesus. Que existe uma pessoa. E essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus. E ela está aí, ó, do seu lado. Ela está dentro de você. Ela está falando com você. Ela está ministrando você. Ela está te levando diante de situações. Para que você possa vislumbrar. Vislumbrar, você ainda não vai acessar. Mas você vai vislumbrar as grandezas de Deus. E aquilo vai te fazer correr de uma maneira incansável. Para os propósitos, para os projetos, para os planos de Deus. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Porque aquele que tem um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, nada para ele. Não são as circunstâncias, porque não existe mais circunstâncias depois que eu tive o encontro com Deus. Não existe mais problema. Não sei se vocês conseguem entender no sentido que eu falo. Problemas todos nós temos, contas para pagar um monte. Mas não é isso. A sua mente precisa estar num nível acima disso. E Ele vai te levar nesse nível. Ele vai te levar nessa grandeza. Sabe, Ele vai te levar em degraus maiores. Sabe, Ele vai te levar em lugares que você nunca foi. Nós fomos chamados para ser profetas a essas nações. Foi para isso que nós fomos chamados. Então nada mais importa na sua vida. Deixa que o Espírito Santo de Deus trate você nesse sentido. Não resista ao fluir dele. Sabe? Eu sei que tem pessoas que vieram arrastadas aqui hoje. Eu sei que tem pessoas aqui, pessoas específicas, que Deus vai libertar essa noite em nome de Jesus. Coloca lá em Gálatas 6,17. Rodrigo, por favor. Vamos lá. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Repete comigo. Trago em meu corpo as marcas de Jesus. Você precisa estar marcado por Jesus. As marcas dele precisam estar em você. Precisa se fazer real em você. Em nome de Jesus. Quantos aqui estão sendo ministrados pelo Senhor? Grandeza de Deus, querida, é você pegar tudo isso que você viveu e tornar útil no reino de Deus. Grandeza de Deus é eu pegar tudo que eu vivi e chegar numa mulher que não tem perspectiva de vida. Chegar numa pessoa que não vê saída para o seu problema. E apresentar a Deus através do meu testemunho de vida.
É pegar aquilo que era morte e transformar em vida. Grandeza de Deus é olhar para os meus discípulos hoje e ver quem eles já são diante de Deus. Grandeza de Deus é poder ver os meus pastores olhar para mim mesmo quando eu não vejo nada do que eles falam. E ele falar que vê grandeza de Deus em mim. Grandeza de Deus é você olhar, é você ouvir, é você ter intimidade com o Espírito Santo. É você chegar diante dele e falar: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso viver isso, mas de maneira real, de maneira intensa. Grandeza de Deus é você olhar todas essas marcas e se alegrar diante delas. Porque eu sei que através da minha vida, através do que Deus permitiu que acontecesse comigo, Ele vai curar você essa noite em nome de Jesus. Ele vai tornar você uma pessoa invencível, uma pessoa incansável. Nós somos os propósitos de Deus, sabe? Nós não somos fortes porque passamos por dificuldades. Nós nos tornamos fortes porque conhecemos um Deus forte. Porque conhecemos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz acontecer todas as coisas. Eu não sei se você ainda não entendeu, se você não consegue ver o que Deus vai fazer nesse lugar, mas creia, querido, porque Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. Essa palavra de que vamos para as nações não está só aqui não. Ela é real, ela é visível, ela é palpável. A família Betel vai para as nações. Mas não é para glorificarmos a nós, mas para glorificar o nome de Jesus. Para glorificar o que Ele faz nas famílias. Nós somos uma família. O que Ele faz na vida de jovens que estão perdidos. O que Ele faz na vida de pais que se esqueceram dos filhos. Na vida de mães que não olham mais para os teus filhos. O que Ele faz na minha e na sua vida. O que Ele faz nos casamentos. O que Ele faz na vida de crianças. Tem crianças que estão ainda que estão em depressão, queridos. Nós podemos deixar esse Deus agir em nós essa noite? Será que você pode erguer as suas mãos e dizer: Senhor, eu deixo que o Senhor haja em mim, traga em mim as suas grandezas, que eu seja, Senhor, a sua marca viva, em nome de Jesus.